Boa tarde, caros alunos do oitavo ano. Sejam bem-vindos à aula de Geografia do professor Alfredo. Hoje nós vamos falar sobre parte do continente americano, especificamente da América do Norte, que engloba Estados Unidos, Canadá e México. Vamos fazer uma síntese disso aí. Por quê? Porque as aulas são 2 aulas da TV e uma aula nossa aqui com a videoaula. Então a gente trabalha concomitante, ou seja, ao mesmo tempo o mesmo conteúdo. Igual vocês, eu assisto a aula lá na televisão do professor Barrinha, vejo o conteúdo dele. Como a aula é curta, não dá para trabalhar tudo, não é isso, ver todo o conteúdo. Eu assisto, faço a leitura também do livro e a partir daí complemento o que ele falou lá. Sempre ele diz isso. Eu faço aqui a introdução, o professor lá termina e vocês questione e faz atividade para aprendizagem. Então nós vamos falar desses 3 países, levando em conta o seu território, como deu a sua formação, né? Isso, que tipo de colonização, como foi a sua expansão, a organização no aspecto político, econômico e social, e fazer as características da sua população. Então, em primeiro lugar, as características gerais dos Estados Unidos. Vamos lá. Possui 50 estados e um Distrito Federal. Então, os Estados Unidos foi um país expansionista, crescente, imperialista. Quando os Estados Unidos começou, na sua colonização pelos ingleses, formou na costa aqui do Atlântico 13 colônias. Essas 13 colônias, ao longo dos anos, vai se expandindo, ocupa a terra que era dos ingleses, parte de franceses. Lembrar que o Canadá aqui em cima foi colonizado ao mesmo tempo, mas aqui foi pelos ingleses e franceses. Os Estados Unidos vai ocupar alguma parte dele. Posteriormente, ele vai anexar alguns territórios do México, que está aqui embaixo, não é isso? Parte da Califórnia, Texas, Flórida. Consegue algumas ilhas, compra aqui em cima, que é o Alasca, ele comprou da antiga União Soviética. Alguma ilha aqui, que era o Havaí, ele anexou a parte do Pacífico, tá certo? O modelo de colonização implantado foi predominante de povoamento. Por que predominante? Porque das 13 colônias, eu tenho Carolina do Norte, Carolina do Sul, a Geórgia, a Virgínia, que foi colonização de exploração. Lembra do Brasil do mesmo jeito? Monocultura, latifúndio, mão de obra escrava e tudo voltado para a colônia. Aqui nessas coisas americanas, vai para a Inglaterra. No caso do Brasil aqui, ia para Portugal, que era a metrópole, tá certo? Só que os Estados Unidos, ele foi um país que recebeu muito imigrante. Entre 1850 e 1890, eles entraram 40 milhões de imigrantes. Por quê? Porque ele começou a colonizar, a exterminar os nativos que estavam no centro e na costa do Pacífico. Então essas terras eram doadas através de reforma agrária. Nesse mesmo período, entre 1850 e 1890, a Europa, que está aqui paralelo aqui ao mesmo tipo de clima e tudo aqui dos Estados Unidos, o que é que vai ocorrer? Estão passando pela primeira e segunda revolução industrial. Então vem a mecanização do campo, tá certo? Que vai gerar ou vai expulsar o homem do campo, processo de industrialização, agora tudo mecanizado, conflito religioso nessa região, lembrar da reforma e da contra-reforma. Então essa população não tem como ficar. Então quem é um país? É os Estados Unidos. Então vamos fazer a América. Então isso que veio, essa leva de 40 milhões de pessoas para poder vir para os Estados Unidos e criar um novo país, tá certo? Território grande, rico em minerais. Pegou 9 milhões e meio de quilômetros quadrados. Vocês têm uma ideia? 1 milhão de quilômetros maior do que o Brasil. O Brasil é considerado um país continental, tá certo? Ele é o 4º maior país do mundo. Rico em minerais. A primeira parte a ser colonizada, essa parte aqui que a gente chama de indústria tradicional, que foi o Nordeste. Lembra, aqui onde está localizada, ó, as primeiras, não é isso que nós chamamos aqui de território americano, as colônias, não é isso que a gente chamava 13 aqui. Então essas aqui são as primeiras a ser povoadas e posteriormente vão se tornar industrializadas. Então, ó, minério. Então, mineral de ferro, manganês, que vai fazer o aço, fundamental para a indústria siderúrgica, metalúrgica, de automóveis, de geral, não é isso? Então, eu tenho esses recursos aqui. Eu vou ter aqui também um carvão mineral, que era a fonte energética do período. Isso facilitou a expansão econômica dos Estados Unidos.
Primeiro país da América a conquistar a independência. Esse é um fator forte, porque os Estados Unidos, as 13 colônias, como nós falamos, uma parte era povoamento, eu vou morar nela, aqui o trabalho é assalariado, a produção voltada para o mercado interno, esse capital gira e vai melhorando a qualidade de vida. Tá certo? Então isso facilitou com que houvesse uma pressão sobre as outras colônias e sobre a metrópole, que era a Inglaterra. Então, em 1776, os Estados Unidos é o primeiro país do continente americano a se tornar independente. Alto ganhos com o envolvimento em guerra. Então, os Estados Unidos é um país imperialista. Ele sempre se expande através da sua força militar no primeiro momento, depois chega a econômica, depois chega a cultural. Pegar o exemplo para ficar bem claro. Segunda Guerra Mundial, o centro econômico do mundo é a Europa. Quem é a principal potência econômica é a Inglaterra. Os Estados Unidos não entram na guerra, está lá do outro lado, o Pacífico aqui no meio. Quem está na guerra não tem tempo de estar produzindo produto para alimentação. Então os Estados Unidos começam a produzir grande quantidade de alimentos aqui e vendendo para o país que está em guerra. Lembra, celeiro do mundo no aspecto, né, isso, primário da agricultura. A logística de guerra, armas, aviões, tudo isso que é necessário, os Estados Unidos ficam com suas indústrias trabalhando 24 horas e vendendo para o pessoal da guerra. A guerra começa em 39 e os Estados Unidos entram na guerra praticamente em 45, quando o Japão ataca as ilhas americanas aqui, né, de Pearl Harbor. Aí é que os Estados Unidos entram. Mas, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Europa está praticamente destruída. O Japão na Ásia, lembra das duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Os Estados Unidos emerge, ou seja, sobe e aparece como uma grande potência econômica. Tirou proveito dessa guerra, tá certo? Depois disso daí, nós tivemos uma guerra que ele entrou no Afeganistão, antes disso teve a guerra do Vietnã, sempre interesses econômicos. O Iraque é bem claro, dizendo que o Saddam Hussein tinha armas, destruição em massa, foi lá, derrubou ele, matou Saddam Hussein, ocupou o território e nunca descobriu essas armas. Por quê? Porque o Iraque é riquíssimo em petróleo. Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo, mas não é autossuficiente, ou seja, precisa comprar de outros países. Então nada melhor do que eu estar com aqui minha força militar e posterior chegar à indústria e tomar de conta, tá certo? Disseminação mundial é o seu modo de vida. Então, os Estados Unidos, ele é a grande potência econômica do mundo, né? Isso é o maior PIB e tudo. O que é que vai ocorrer com isso? Essas transnacionais precisam de mercado consumidor. Então, como é que eu vou chegar nisso aí? Eu vou através, se eu sou uma grande potência econômica, mas nós falamos de guerra, ele é o que nós chamamos de hiperpotência. Nenhum país do mundo tem logística e capital para entrar numa guerra e bancar ela. Os Estados Unidos tem base militar em toda a Europa, na parte da Ásia, tá certo? Posterior, depois disso aí, ele empurra suas empresas. Para isso, você tem que criar um estilo de vida americano, sociedade de consumo, consumir exagerado. Pega o Brasil como exemplo, tornar uma sociedade de que você é valorizado pelos bens materiais que tem. Você deixa de suprir a necessidade biológica para o bem material. Então, isso vem das empresas americanas. Você precisa de eletrônicos, as empresas americanas. Você precisa de automóveis, as empresas americanas. Você tem um shopping center, invenção americana, centro de compra, quais são as empresas que estão ali. Então ele vai difundindo seus produtos, seu estilo de vida, maneira de se vestir, não é isso? A música, o cinema, tudo isso vai gerando com que ele vai se tornando a grande potência que é. Só que ele vem nessa hegemonia lá de pós-Segunda Guerra Mundial, como eu falei, 45. A partir de 2010, começa alguém a incomodar. Quem é? São os chineses, a China. E aí começa o embate que nós estamos vivenciando nesse momento. A China começa a investir, tem um grande mercado consumidor, ou seja, 1 bilhão e 450 milhões de gente, onde pessoas, né, habitantes, você tem aí faixa de 700 milhões de gente altamente qualificado, a mão de obra qualificada e barata em relação aos Estados Unidos, país desenvolvido, alto investimento em infraestrutura, educação, prioridade total. E aí o que é que ocorre? As empresas começam, no primeiro momento, a correr para a China. Então, as empresas que estão nos Estados Unidos, ela não quer saber que os Estados Unidos é sua base, é sua sede, é o país mãe. O capitalismo quer produzir cada vez ter mais rumo. Aí surge paralelo aos Estados Unidos, a China, com a mão de obra qualificada igual aos Estados Unidos, mas um trabalhador nos Estados Unidos, no primeiro momento, pagava 6, 7, 10 trabalhadores na China.
Leis ambientais fracas na China. Nos Estados Unidos, altamente rigorosos. Você precisa ter um gasto enorme. Na China, o governo faz vista grossa. China, riquíssimo em recursos minerais. Como eu falei, mão de obra barata. Num primeiro momento, não tem um grande mercado consumidor. Mas as empresas americanas saem, vai para a China, produz lá e importa esse produto dos Estados Unidos. Vai vender para o mesmo produtor americano. O produto que é feito na China é voltado para onde? Para os Estados Unidos. O consumidor americano não quer saber onde ele é produzido. Ele quer o mesmo produto de qualidade e mais barato. E isso incomoda, aí começa o déficit. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo de que entre Brasil e com o seu comércio com a China e com os Estados Unidos. E o Brasil é o exemplo, mas isso é com o resto do mundo. Então, o Brasil exporta para a China 40% de tudo que nós vendemos para o mundo. Os Estados Unidos, 27%. Pós Segunda Guerra Mundial, até 2007, 2008, nosso grande parceiro comercial era os Estados Unidos. A China chegou e ocupa esse espaço. Então os Estados Unidos perdeu o mercado, tá certo? O que nós comprávamos? Nós comprávamos, quando os parceiros sempre nós comprávamos mais dos Estados Unidos. Agora quando? 25%. Quanto é que está na China? 28%. Os chineses começam a ocupar o espaço que é americano, tanto nos Estados Unidos como seus parceiros. O maior investidor hoje no Brasil são os chineses. Não só comprando nossos produtos, mas criando infraestrutura. Produção de energia no Brasil, o capital é chinês. Então isso vai incomodar, porque os chineses começaram a produzir em grande escala e investir muito. Olha aqui quando eu pego aqui o déficit comercial dos Estados Unidos por país em bilhões de dólares. O Japão é a terceira economia do mundo. Os Estados Unidos têm um déficit de 56 bilhões. O que é o déficit? É a diferença entre o que eu exporto e o que eu importo. Ou seja, o que os Estados Unidos vendem para o Japão, o que ele compra, a diferença dá em 56 bilhões. Ou seja, os Estados Unidos estão comprando mais do que está vendendo para o Japão. Quem é a quarta economia do mundo? É a Alemanha. Olha o déficit, ainda maior, 68 bilhões de dólares. Por que o México está aqui? Porque o México está ligado aos Estados Unidos, nós vamos falar posteriormente sobre o México e vocês vão entender melhor, mas ele faz parte do bloco econômico do NAFTA, que é ali Canadá, Estados Unidos e México, 69 bilhões. Esses três juntos dá 193 bilhões. Agora, olha a diferença com a China, 337 bilhões de dólares. Ou seja, o lucro que os chineses estão tendo por ano em relação aos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez? Começou a taxar os produtos que é produzido na China. Ele consegue fazer um automóvel na China, chega aos Estados Unidos, digamos, vale 30 mil dólares. Eu vou taxar ele em 5%, 10% desse valor para ele se tornar mais caro e na hora ele não podia competir com nós. Aí os Estados Unidos cobriu 153 bilhões, listou esse produto para cobrar taxa. A China vai lá e coloca 50 bilhões. Mas o déficit é enorme. E os chineses estão tomando o mesmo mercado. Olha o TikTok aí que virou moda chinesa. Está chegando a quase 1 bilhão de pessoas. Aí o que é que o governo americano fala? Isso daqui vai trazer bom, vai proibir dos Estados Unidos, eu vou expulsar. Olha a empresa do 5G lá da internet, a Huawei, que é chinesa. Ela está tomando, chegando no mundo inteiro, está chegando para o Brasil por todo lugar, ou seja, tecnologia de ponta. Os Estados Unidos não tem um 5G e não consegue fazer. Então está perdendo espaço. E isso vai incomodar, porque os Estados Unidos sempre foi um país imperialista. Desde 1945 ele é a potência econômica. E ele está vendo cada vez mais, ele está perdendo espaço para a China. E a tendência é 10, 15 anos a China se tornar a maior potência econômica do mundo. Agora vem o Canadá. Quando nós falamos do Canadá, nós falamos que é muito mais um apêndice da economia americana, porque ele é todo atrelado aos Estados Unidos. Primeiro no aspecto físico. Estados Unidos é o segundo, aliás, o Canadá é o segundo maior país do mundo, quase 10 milhões de habitantes, mas sua localização está na região do Círculo Polar Ártico, quase que ninguém pode morar nessa área habitar. Então o que é que ele faz? Ele vai para aqui, para a fronteira junto com os Estados Unidos, a temperatura amena, então suas grandes cidades estão localizadas aqui. Temos Quebec, Ontário, isso daqui, tudo aqui. Então, e a maioria do capital americano é quem está fortalecendo essa parte aqui do Canadá.
Sua população é pequena, um território de quase 10 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 31, 32 milhões de habitantes. Então a densidade demográfica é baixíssima. O que é a densidade demográfica? Eu pego essa população e divido pela área ocupada. Então tem área que eu não tenho 1%, porque elas são polares, geladas, tá certo? E isso vai ter uma distribuição irregular. E aqui estão alguns dados do Canadá. População absoluta, 32 milhões de habitantes. Densidade demográfica, 3%. Quando eu pego o Brasil, nós somos 26, 27 pessoas no quilômetro quadrado, que ainda é baixo, mais uma diferença para 3. Vocês terem uma ideia, Teresina tem quase 400 pessoas no quilômetro quadrado. População urbana, 80%. Por que isso? Um país desenvolvido, aonde o campo, a máquina vai para a mecanização. Esse pessoal que sai do campo chega nas cidades, vão encontrar a mão de obra qualificada, vão encontrar emprego e vão viver nas cidades formais. Então a população é liberada no setor primário, que é mecanizar. Na indústria nós temos a automação da produção. A maioria da população vai para o setor terciário, que é formal. Crescimento demográfico, menos de 1%. Isso é preocupante. O que é o crescimento demográfico? É o que nós chamamos de crescimento vegetativo. Eu pego a natalidade, subtraio a mortalidade, que é o óbito. Então a quantidade de pessoas apenas de 1% em relação à população. Ele já tem uma população pequena e o crescimento é muito baixo. Aqui já está super preocupado, porque o ideal seria de 1,8% até 2%. População pequena, futuramente, quem vai trabalhar? Não vai ter grupo de jovens. Fecundidade, ou seja, a quantidade de filho por mulher no período fértil, menos de 1,5. Alta expectativa de vida para quem está vivendo, isso é ótimo. Agora, 81 anos, pessoal terceira idade, quem vem para o mercado de trabalho? Cadê o jovem para substituir? Aí vem um problema. Composição étnica da população. Primeiro aqui pelo coisa, predomina 40% britânico, que como os Estados Unidos é colonizado pelos ingleses, mas ao mesmo tempo uma parte foi colonizada por quem? Pelos franceses, que dá 27%. Aí nós temos 23% são outros e 8% são de outros povos europeus. Agora, olha o grupo aqui que nós chamamos de autóctones, que são os nativos, apenas 2%, ou seja, foi dizimada, igual foi no Brasil, nos Estados Unidos, no país da América, a chegada do europeu. Aí vem o panorama econômico do Canadá. Segundo o maior país do mundo e o primeiro das Américas, tem um dos subsolos mais ricos do planeta. Então ele é riquíssimo em recursos minerais metálicos e não metálicos. Grande produção de celulose para suas florestas de coníferas, o maior produtor de papel do mundo. A industrialização canadense começou na Primeira Guerra Mundial, principalmente devido ao envolvimento da Grã-Bretanha no conflito. Por quê? Porque ele faz parte do Reino Unido, né? Isso é a União, mas simbólico, mas fazia parte, mas o grande parceiro era a Inglaterra. Como a Inglaterra está na guerra, não tem nem condições de produzir para você, vai para exportar para cá. Então nós chamamos de substituição de importação. Eu deixo de importar esse produto e vou criar minha indústria aqui nesse momento. Aí dentro desse espaço os Estados Unidos vai ocupar esse vácuo deixado pela Inglaterra. Por isso nós falamos desse apêndice, a grande construção de indústria no Canadá. E aí o capital quem comanda essa coisa canadense. Mas o Canadá, como os Estados Unidos, chega a ter a melhor qualidade de vida da América, não é isso? Bem melhor do que os Estados Unidos. E aí vem agora o México. México, dentro desse contexto, você tem o Canadá e tem os Estados Unidos desenvolvidos, povoamento e colonização. O México está ali embaixo, colonização e exploração. Então isso vai dificultar. O território está aqui, nós temos cadeia de montanha desse lado, olha aqui pela escura, não é isso? Cadeia de montanha vai dificultar o que? A ocupação da população que tem cadeia de montanha, que é um prolongamento das rochosas nos Estados Unidos. Eu tenho uma parte, tá certo, de deserto, que também dificulta, e a população vai ocupar mais do que as planícies perto do litoral. E aí tem isso daqui, tá? E aí tem a distribuição do seu clima, cortado pelo trópico de Câncer, para cima a área temperada e para baixo a área tropical. Então aqui tem um desenvolvimento de agricultura. Qual o seu problema? Igual ao Brasil, agricultura moderna, mecanizada, voltada para a exportação. E a agricultura de subsistência voltada para o consumo interno. Indicadores socioeconômicos. Então vamos lá. Expectativa de vida, 77 anos. Razoável para boa, mas o Canadá é 81. Então eu tenho 4 anos de diferença. Para eu poder chegar a esses 4 anos, não é de uma hora para outra. Isso leva tempo, investimento, saneamento básico, qualidade de vida, aquilo tudo que nós já conhecemos. Crescimento vegetativo.
Veja, quanto o país mais desenvolvido, menor. Aqui também é preocupante, mas é 1,8. Lá não dava 1 no Canadá. Olha a preocupação, escolaridade. Apenas 37% de adultos entre 25 e 64 anos concluíram o ensino médio. Qual a porcentagem que chegou ao ensino superior? Muito pequeno. 62% das pessoas, né, com idade entre 15 e 64, tem emprego remunerado, mas que é uma qualidade baixa. Então, mesmo estando na América do Norte, os índices socioeconômicos estão muito aquém dos Estados Unidos e do Canadá, que são desenvolvidos. Então, ele vai estar muito parecido com o Brasil, porque foram colonização e exploração, tá certo? Tem grande desigualdade social, tem uma industrialização tardia, tá certo? Apesar de uma minoria com a qualidade de vida, mas tem sérios problemas. Então, o paralelo é com o Brasil. Então, quando nós pegamos uma população de habitantes, Brasil 202 milhões, atualmente dá 210 milhões, e o México 123 deve estar em torno de 125 milhões. Área rural do Brasil, 14%, o México tem 21%, ainda tem uma grande área, aquilo que eu falei, agricultura de plantejo voltado para a exportação. Área urbana, 85% da população brasileira mora nas cidades, o México mora 78%. Não é bom essa grande quantidade dos países desenvolvidos, porque é diferente dos países desenvolvidos que se prepararam com infraestrutura para as cidades receber a população. Aqui não, nós chamamos de cidade atrofiada, macrocefalia urbana. População, território menor, 63 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto o Brasil tem 24. Cidade mais populosa do Brasil, 12 milhões, a cidade do México com mais ou menos 9 milhões. Agora entenda, quando eu falo a cidade, estou falando só da capital. Aqui é a capital de São Paulo do estado. Quando eu falo da região metropolitana, é São Paulo, com um conjunto de mais de 33, 34 cidades, que chama conurbação, elas cresceram e se juntaram, mais ou menos como Teresina e Timon. Quando eu falo isso no México, essa população vai se tornar maior. A grande São Paulo, a região metropolitana, tem 17, 18 milhões de pessoas, o México tem quase 20 milhões, a segunda maior região metropolitana do mundo, menor só que no Japão, Tóquio. Crescimento populacional, o Brasil está abaixo de 1, não é isso? Da população ao ano, eles estão 1,3. Taxa de natalidade, ou seja, para cada 1.000 pessoas no Brasil adulto, nasce 15, lá está nascendo 20. Taxa de mortalidade por 1.000, no Brasil está 6, lá está 5. E aqui ele dá um dado de celulares e acesso à internet, meio carente igual típico do Brasil e dos países emergentes. Certo? Agora vamos falar um pouco sobre a industrialização e a indústria. Como nós comentamos, o México é igual ao Canadá, altamente dependente de quem? Das indústrias americanas, o capital americano. Eles três juntos formam o NAFTA, Bloco Econômico da América do Norte. Facilitar o comércio entre esses países, mas há conflito. Por quê? Qual a desvantagem dos Estados Unidos e o México? Redução de emprego desses países. Por quê? Porque as empresas desses dois países são desenvolvidas. Lembra quando eu fiz o paralelo dos Estados Unidos com a China? Aqui vai ocorrer a mesma coisa. O México vai estar bem pertinho, vai ter uma mão de obra mais barata, leis ambientais mais fracas, e isso vai fazer com que essas empresas saiam daí e venham para o México. Qual a grande desvantagem para o México? As suas indústrias não podem competir com as grandes empresas desses países. Então elas vão quebrar, elas vão falir, porque não tem como concorrer. E aí ele mostra o comércio entre os países aqui, mostra o tamanho do PIB americano, 17,95 bilhões de dólares, tá certo? Maior economia do mundo. Olha o Canadá, 1,5 bilhão, e eu pego o México, 1,1 bilhão de dólares. Então é uma desigual, não é isso? Competição entre eles. Como é que está distribuída essas empresas, principalmente americanas? Está aqui, ó, são chamadas de maquiladoras. Por quê? Porque essas maquiladoras é um centro de produção de cada lado da fronteira, um no México e outro nos Estados Unidos. As mexicanas montam as peças soltas de proveniência americana, enquanto os Estados Unidos, a cidade de assegura o acabamento. Então, a ciência, a pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos, as empresas fugindo daquela mesma coisa que nós falamos, mão de obra cara, sindicatos fortes, né? Isso, leis ambientais mais rígida, venham para cá uma mão de obra de certa forma qualificada, mais barata, leis ambientais fraca, incentivo de pagar menos impostos pelo governo mexicano, que favorece, né? Isso, recursos naturais em abundância.
Então, eu desenvolvo a ciência e a tecnologia aqui, mando pronto para cá, e eles montam. Quando produz aqui esse produto, eu tenho a mesma qualidade, porque ele foi desenvolvido aqui, apenas montado aqui. Eu levo esse produto para os Estados Unidos, vou vender ele pelo preço que eu produzi aqui, só com um custo mais barato. Então as empresas vêm para cá. Qual o problema? A dependência desse capital americano. Quando essa mão de obra aqui no México começar a melhorar, o que é que vai ocorrer? Elas retornam para os Estados Unidos. Aí o impacto ambiental ficou aqui, foi enorme, não é isso? Seus recursos naturais se esgotaram e elas voltam para lá. Então essa é a desvantagem em relação, por isso que a gente chama aqui, ó, maquiladora vai só montar todo o design, as peças da parte de informática, de automóvel, de eletrônicos, desenvolve a pesquisa, desenvolve nos Estados Unidos, trago para cá, monta aqui, volto para lá. Onde é que fica o lucro? Tudo nos Estados Unidos, certo? Gente, a devolutiva está ficando a desejar. Precisamos que tenha um maior compromisso de vocês. Sabemos que nós temos algumas dificuldades, mas se esforce mais, porque o aprendizagem tem que dar uma melhoradazinha. E ele só vem se vocês fizerem essa devolutiva no prazo hábil. A aula é colocada na terça, o professor está dando um prazo longo, vamos fazer mais esforçozinho para poder entregar, tá bom? Até mais e bom final de semana.